Fala, casal! Tudo bem com vocês? Chegou quinta-feira. Com o que a gente vai conversar no vídeo. No vídeo do 2 e ponto. A gente tem que treinar mais o nosso... Essa entrada, né? Tá, já foi. Beleza. Acabou o vídeo. Fala, casal! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e com certeza tem vídeo de 2 e ponto novo. Deu 18 horas, você já sabe, né? 18 horas de quinta, religiosamente, 2 e ponto tá aí na sua telinha. E hoje a gente tá aqui no Zoológico de Brasília, não por acaso, porque nada no 2 e ponto é por acaso. É isso aí. Hoje tem tudo a ver esse local tão gostoso, aprazível, com o que a gente vai conversar. O assunto de hoje tem tudo a ver, então bora pro vídeo. Agora é vinheta, né? Pra quem não sabe, e pra quem também sabe, a mesma coisa, nós somos cristãos e não tem como a gente esconder isso do nosso conteúdo. Então, a nossa visão sobre autodesenvolvimento em casal tá alicerçada sobre a palavra de Deus. É verdade, gente. Não existe 2 e ponto sem a gente dizer que a gente não é cristão. Não existe Evelyn e Thiago sem a gente dizer que a gente é cristão. Enfim, não existe a gente sem Jesus na nossa vida. Se você não é cristão, não vai embora. Fica aqui, porque você também vai curtir. A gente é crente, mas a gente não é chato. É, gente, a gente é legal, fica com a gente, porque no cristianismo tem muita coisa, muito insight pra vida, a gente aprende muita coisa, muita lição, para crescimento, não só espiritual, mas desenvolvimento pra vida mesmo, enfim. Inclusive, a gente, como 2 e ponto, acredita que o verdadeiro autodesenvolvimento em casal só acontece quando nós saímos do centro e Cristo passa a ser o centro do nosso casamento. Porque aí a gente vai viver agora em prol do outro e não de nós mesmos. Então, trazendo essa perspectiva bíblica cristã, a gente vai apresentar para vocês um pouquinho hoje sobre Gênesis 1. Por que Gênesis 1? Gente, vamos começar do começo? Boa. Começar do começo é uma boa, né? Vamos dar o start aí sobre assuntos bíblicos nesse canal. Então, Gênesis 1, só contextualizando para quem não sabe, traz a perspectiva bíblica sobre a criação. Como foi que o mundo foi criado desde o inicinho, quando a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E isso tem tudo a ver com autodesenvolvimento em casal. Sério? Não tá conseguindo enxergar ainda? Fica aqui que até o final você vai entender. É, você vai entender sim. Dá pra tirar, gente, tantas lições pro nosso relacionamento que você nem imagina. Na verdade, eu acho que toda a Bíblia a gente consegue trazer muitas coisas pra gente relacionar ao nosso relacionamento. Olha que legal. Uma das coisas que vocês vão começar a perceber é o nosso olhar sobre autodesenvolvimento em casal. É possível que em outros lugares tenham alguns outros olhares sobre esse tema, mas o nosso sempre vai ser um olhar com base no Evangelho. Porque essa lente que a gente usa para enxergar a vida foi o que mudou a nossa vida e pode ajudar você em algum momento também. É importante dizer que o 2 e ponto, ele não é um projeto que fala de relacionamento em si. Boa, isso é muito importante. Nós não somos terapeutas de casal. A gente é um casal que fala sobre autodesenvolvimento em casal. Um casal que se cuida, um casal que cuida um do outro e que também está mostrando para os outros como é que a gente está fazendo isso. Não que a gente não erre, porque a gente erra bastante. Muito. Hoje, umas 5 vezes eu errei só. 25 vezes em 1 hora. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, mas a gente mostra os nossos erros e acertos, mostra pra vocês, não tem problema nenhum nisso, mas é isso, né? A Vocês vida é estão disso. começando a perceber que o nosso intuito aqui é criar uma comunidade. Então não é ensinar, não é trazer o que você tem, o que você não tem que fazer. Cara, é criar uma comunidade, vamos juntos, vamos trocar É experiência. aquela coisa da troca mesmo, a gente Exato. valoriza isso e vambora. A gente olhou para a palavra e percebeu ali que nós conseguimos enxergar muito autodesenvolvimento em casal já na história da criação. Então, sem mais delongas, a gente vai trazer pra vocês lá o inicinho do inicinho, vamos lá? No início diz assim: No princípio criou Deus. no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia. Gente, Essa frase é carregada de significados quando a gente fala sobre autodesenvolvimento em casal. no início de qualquer relacionamento, é meio sem forma e vazio, vamos combinar? Pode A crer. gente meio que tá se entendendo, meio que tá conhecendo, sem entender exatamente qual é a identidade um do outro, qual é a identidade do casal em si. E muitas vezes a gente já parte logo para preencher antes de ter uma forma sólida. E aí começa a preencher com várias coisas que não fazem sentido. É tentar entender qual é a identidade do casal, tentar entender qual é a identidade do outro. É meio que isso, sabe? É tentar se entender em meio ao caos. Talvez a gente possa entender essa metáfora exatamente nesse momento. Gênesis, capítulo 1, traz um modelo de transformação pro teu casamento, pro teu namoro, pro teu relacionamento, sob a perspectiva do autodesenvolvimento em casal. Então aqui, Deus é muito organizado, né? Isso aí já faz eu ficar assim, ó, mais maravilhado ainda. Não que seja porque eu trabalho com organização,
mas porque isso mexe muito comigo. Porque ele já mostra no início da Bíblia como é que um padrão, né? Um modelo que a gente pode seguir de transformação. Ele primeiro dá forma e depois preenche. E até a ordem é importante em relação a isso. Ele traz um cronograma. Boa. Ele mostra que a gente não pode ir queimando etapas, entendeu? Talvez a gente consiga trazer isso para o nosso relacionamento também, a questão de queimar etapas. Muitas vezes a gente vai queimando etapas e a gente meio que se lasca no final das contas. Entendeu? Foi, inclusive, um vídeo que a gente entrevistou pessoas aleatórias e um casal muito legal falou sobre a questão de queimar etapas, né? Isso. E como isso às vezes pode ser prejudicial para o relacionamento. Eles são casados, já têm filhos e trouxeram esse ensinamento bem valioso pra gente. E olha que surreal, eu não sei se você parou para perceber, mas nos 3 primeiros dias, Deus pega e dá forma ao que não tinha forma. E nos 3 últimos ele preenche o que estava vazio. Então, se a gente trouxer já no primeiro dia a questão da luz, quando ele fala assim, haja luz, realmente é a questão da clareza. Clareza da identidade, clareza do propósito, clareza da gente entender por que estamos juntos. Será que é só porque a gente se gosta ou porque a gente tem realmente objetivos em comum, questão de princípios, questão de valores em comum, o que a gente realmente quer da vida juntos, enfim. Para tudo na vida a gente precisa de clareza. Se a gente está fazendo exercício físico e não tem clareza sobre o benefício que isso vai ter para nossa saúde, mano, vai parar. Se a gente está estudando para qualquer objetivo e não consegue enxergar com clareza o benefício que isso vai trazer, a gente vai parar. E se não há clareza no nosso relacionamento, ele vai ficar no meio do caminho também. Outra metáfora que a gente pode trazer aqui também é quando ele fala para a porção seca ser separada das águas. Então a gente pode trazer o seguinte, a questão de cada um saber o seu papel, cada um saber a sua identidade, o seu propósito, a sua individualidade e somar. Então dentro de forma e preenchimento, existe uma linha lógica a ser seguida, que se a gente enxerga isso e consegue ter clareza em relação a isso, o restante todo vai se encaixando. Mas é lógico que quando a gente vai para a prática do dia a dia, a gente já se perde no meio do caminho, na maioria das vezes, né? Então uma pergunta importante para a gente se fazer é: com que forma está o nosso relacionamento hoje? Qual o formato do nosso relacionamento? Será que ele está no melhor formato? Será que ele está com uma forma interessante ou essa forma precisa ser ajustada? Outra metáfora que a gente pode usar também, depois que os dois entenderam o seu papel, a sua identidade, forma, enfim, né? Exatamente, a gente pode usar a questão da vegetação, a questão de crescer e dar frutos. A questão de entender a importância do crescimento mútuo e do crescimento entre o casal. Por isso que outra pergunta, depois de responder em que formato está o nosso relacionamento, a próxima, consequentemente, com base em tudo que a gente conversou aqui, é com o que nós estamos preenchendo esse relacionamento. Essa vegetação, qual é a vegetação que a gente está colocando? O solo que está sendo usado para essa vegetação é um solo adequado? Ele vai dar frutos e esse fruto é o próprio objetivo em si. Esse fruto é justamente o que se quer alcançar por meio desse relacionamento. Então, o autodesenvolvimento em casal, em todo esse contexto, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta dentre as muitas outras que Deus tem, uma ferramenta para que eu olhe para o outro e queira melhorar para o outro. Gente, a gente está fazendo um panorama geral aqui da nossa semana da criação, mas na verdade cada dia ali Deus criou cada detalhezinho da criação, enfim, a gente não vai passar por isso. Na verdade a gente tem uma novidade, então fica até o final desse vídeo que você vai saber a novidade. Então já se inscreve no canal, até agora a gente ainda não te pediu para fazer isso, já se inscreve no canal, segue a gente que você vai entender qual a novidade. Mas voltando ao nosso vídeo, ao final da semana, você sabe que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Acho que trazendo à tona aqui a questão do relacionamento, a gente pode entender que trazer a imagem e semelhança de Deus para a nossa vida, para o nosso relacionamento, é justamente trazer o amor de Deus para dentro da nossa casa. Refletir esse amor às outras pessoas e ao meu marido e à sua esposa. Talvez você que esteja assistindo a gente agora, nesse momento, que está dentro de um relacionamento, ele está sem forma e está vazio. Então o que a gente está te trazendo aqui é que, através do amor de Deus, isso ainda pode se dar uma forma e pode ser preenchido com as coisas corretas. Eu não sei se esse vídeo está fazendo sentido para você. Talvez você esteja meio que assim, não sei se isso está fazendo muito sentido, se essa questão realmente de Gênesis 1 está fazendo sentido com o autodesenvolvimento em casal, que é o que eu estou buscando nesse canal. Mas assim, eu te garanto que se você abrir um pouquinho o coração e a sua mente para deixar o Espírito Santo de Deus entrar, poder fazer um trabalho no seu coração através dessa palavra, eu tenho certeza que você vai entender e vai poder usar isso dentro do teu relacionamento, assim como Deus tem usado isso dentro do nosso.
Inclusive, se ainda não está muito claro, a gente quer te convidar a ouvir o primeiro episódio do nosso podcast. 2icast vem aí. A gente conversou justamente sobre isso, sobre a questão de Gênesis 1 dentro do relacionamento, só que de uma maneira um pouco mais íntima. E mais aprofundada. Então tem vários benefícios. Então lá no podcast a gente tem um tempo mais extenso para tratar esse assunto, para abordar outros temas dentro desse assunto, e a gente te convida a ir lá e ouvir o nosso podcast também. Sim, a gente conversou bastante e tem muita coisa que a gente realmente abriu no nosso coração dentro dessa conversa. Eu acho que o 2icast tá aí pra gente realmente trazer à tona aí a nossa intimidade, a nossa vulnerabilidade, aumentar os nossos laços. Então, se você é fofoqueiro, vai lá que você vai saber muita coisa da nossa vida. Você vai gostar. Tá sendo muito legal, tá sendo uma experiência bacana. Então, se você é daqueles que gosta, sabe, de ouvir podcast enquanto tá correndo, lavando a louça, ou enquanto tá dirigindo, ou arrumando a casa, enfim, fazendo qualquer coisa e ouvindo podcast, você vai gostar. É isso aí. A gente tá vendo qual é a melhor maneira de subir nas plataformas, mas fica tranquilo, acompanhe a gente no Instagram que você com certeza vai saber onde encontrar esse primeiro episódio. Isso. Então segue a gente lá, @2iponto, no Instagram e qualquer outra plataforma sempre vai ser @2iponto. Belezinha? Então se você ficou até agora e assistiu tudo e fez sentido, cara, compartilha com alguém que você sabe que vai curtir esse papo. E acompanha a gente nas redes sociais. E olha só, sábado já vai estar saindo esse primeiro episódio mais aprofundado. Com certeza vale a pena você conferir se você gostou do que viu até agora. É isso, gente. A gente se vê e lembre-se, não é sobre mostrar o caminho, Mas valorizar a jornada. Tchau, tchau.